E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar algumas notícias da 3 de outubro, da nossa casa. É a distância, né? Porque o governo assim exige, a nossa saúde assim exige. Então a nossa casa continua funcionando, já foi dito em algumas outras ocasiões. Fazemos alguns trabalhos online, então reapresentação das palestras, conversa fraterna, as lives das quintas-feiras agora. Então estamos nos adaptando a essa nova situação, a essa nova realidade e estamos caminhando, sempre em pensamento, como sempre falamos, o que vale é o pensamento, é estarmos juntos na mesma sintonia. E a 3 de outubro continua assim, a 3 de outubro continua na mesma sintonia com todos os frequentadores, apesar da distância e do confinamento que é necessário. Na assistência social, continuamos os trabalhos com o kit de café da manhã, entregamos 60 kits. Continuamos com a entrega das cestas básicas às famílias cadastradas e continuamos também com o almoço, que é entregue todos no portão para evitar o aglomeramento. Então assim, estamos aqui continuando, nosso trabalho continua, contamos e agradecemos a colaboração de todos vocês que têm nos ajudado a manter esses trabalhos, a manter os funcionários da casa, a manter a manutenção do prédio, mesmo nessa época de quarentena. E como uma das tarefas que nós executamos nos trabalhos da 3 de outubro é a reprise das palestras, né, de domingo. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a palestra do De Luca, Na Luz da Vitória. Então eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a todos vocês, dizer da saudade que sentimos, da saudade dos nossos encontros no pátio, da saudade do café da tarde lá com o pessoal que trabalha nos trabalhos da tarde. E assim, falta pouco, daqui a pouco nós estamos aí de novo, estamos juntos, e que Deus nos abençoe sempre. E aí? Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos para uma manhã de aprendizado e para orarmos por todos nós. É muito bom estarmos juntos nesse momento de isolamento social. Na verdade, estarmos distantes não impede que nos abracemos e troquemos um lindo sorriso. Hoje teremos a palestra Na Luz da Vitória, com José Carlos De Luca. Ele é juiz de direito em São Paulo. Já realizou mais de 2.500 palestras focadas em motivação e desenvolvimento espiritual do ser humano. Muito bom, não? A leitura será feita por nossa irmã Sandra. A prece inicial será feita por nossa irmã Elisa. As vibrações por nossa irmã Ana Lúcia. E a prece final por nossa irmã Dirce. Desejamos a todos um domingo de muita luz e paz e uma semana muito tranquila e de muito amor. Na próxima semana, teremos a palestra realizada pelo José Otávio Vioto, presidente da nossa casa. E a palestra será Fora da Caridade não há salvação. Deus, nosso Pai amoroso, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão maior, Nossa Senhora, Mãe de Amor e toda a espiritualidade que nos acompanha, obrigada, muito obrigada por tudo e por todos. Bom dia. Bom dia, companheiros de jornada evolutiva. Que Deus, na sua infinita misericórdia, se compadeça de todos nós, nos dê força e coragem para continuarmos a superar as dificuldades que
estamos enfrentando na nossa vida. Hoje iremos fazer uma leitura de uma mensagem de Emmanuel, o grande servidor. Quem anotou as palavras do Senhor Jesus foi Lucas, no capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve, disse Jesus. Vamos ver o que fala Emmanuel. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor. Que lindo! Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é seu modo de convencer. O próprio sacrifício é seu modo de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre como quem sabe que fazer o melhor é processo de aconselhar. Ou seja, não adianta nós sermos teóricos, nós temos que viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós aconselhamos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe a todos. Um bom dia. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais uma reunião de domingo, pedindo ao Mestre que nos ampare, que nos ilumine, que abra os nossos corações, para que todo o conhecimento que aqui for dado seja absorvido por cada um de nós. Pedimos a intuição necessária para o palestrante desta manhã, que fará uma explanação maravilhosa, que possamos estar juntos em pensamento, unidos nos nossos corações, continuando com um pensamento elevado a Ti, Mestre, que esta doutrina seja abençoada, essa doutrina que tanto nos conforta, consola e esclarece. Senhor, que o Senhor nos ilumine e que possamos estar aqui abertos a mais uma manhã de conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao Deluca, a nossa palestra de hoje. O Deluca é juiz de direito aqui de São Paulo, ele é escritor, palestrante espírita há 19 anos. Ele já realizou, graciosamente, mais de 2.500 palestras focadas em motivação e desenvolvimento pessoal, do potencial espiritual, humano, e ele já falou para mais de 1 milhão de pessoas. Ele é escritor, tem 19 livros publicados, tendo alcançado a marca de mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Todos os direitos autorais dos seus livros foram cedidos a entidades filantrópicas. A renda de seus livros também ajuda a manter mais de 100 mil pessoas necessitadas. Fundou, juntamente com outros companheiros do Grupo Espírita Esperança, localizada na Zona Leste, que trabalham também com a divulgação do Espiritismo e propõem um potencial de luz para cada ser humano. Ele apresenta o programa na Rádio Boa Nova, o programa Sem Medo de Ser Feliz, na Rádio Mundial, o programa Cura e Libertação, e na Rádio Rio de Janeiro, o programa Sempre Melhor, e na Rádio Fraternidade
Fraternidade, o programa Conversa Amiga. A próxima palestra do Deluca será no dia 6/10, no Encontro de Cura e Libertação, às 16 horas, no Grupo Esperança, na Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva. Tá? Então, já estamos aqui estendendo o convite. Ele também fará o lançamento do livro Dentro de Mim, o livro dele. Ele vai falar sobre isso também, mas é o livro que ele fará aqui uma breve apresentação, é isso? Não? Vai falar um pouquinho dele? Pode ser. Mais ou menos. Então, ele vai falar mais ou menos, vai dar uma palhinha sobre o livro dele, para fazer todo mundo comprar. Afinal de contas, ele ajuda pessoas necessitadas com os direitos autorais. Então, os livros também estão à venda na nossa Feira do Livro, aqui fora. A maioria dos livros estão aqui. Acho que praticamente todos os livros estão aqui fora. E os CDs da Paula também estarão à venda aqui fora, para autógrafo, beijos, abraços, e isso que importa. Então, Deluca, por favor, palestra com você. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito boa noite, paz e alegria. Sempre um prazer retornar a esta casa, sobretudo no seu aniversário, 69 anos, num dia em que a gente relembra a figura de Allan Kardec. Então é um motivo de muito entusiasmo e alegria nós estarmos aqui. No filme Antes de Partir, estrelado pelos atores Jack Nicholson e Morgan Freeman. Alguém viu? Sim. Quem viu? Quem não assistiu, assista. Quem assistiu, assista pela segunda vez. E assista. Posso usar o seu microfone, que é esse aqui? Tem um espírito sabotador aqui. Esses dois personagens se encontram num quarto de hospital. Se encontram nas mesmas condições de saúde, ou seja, saúde precária, quase zero, porque os dois estão com um diagnóstico de doença incurável e com poucos meses de vida. Evidentemente que os dois não se conheciam. O paciente, o personagem interpretado por Jack Nicholson, era um homem rico, poderoso, e, curiosamente, era o dono do hospital. O outro, um homem de posses mais simples, mas um homem muito sábio, interpretado por Morgan Freeman. Inevitavelmente, os dois percebem a situação difícil de cada um, porque os dois sabem que lhes resta pouco tempo de vida. E cada um reage de uma forma diferente. O paciente, que era rico, dono do hospital, estava amargurado, perdeu completamente a vontade de viver.
Mas ele observava que o seu colega de quarto estava redigindo, escrevendo uma lista. E ele se interessou por saber o que é que ele escrevia. E seu amigo, aqui interpretado pelo Morgan Freeman, disse: eu estou escrevendo a lista das coisas que eu ainda quero fazer nessa vida e não fiz. Ele se admirou, porque ele jamais tinha pensado nisso. Ele pegou a lista e disse: mas aqui tem coisas que precisam de muito dinheiro. Ele disse: não importa, é a minha lista. O que for possível realizar, eu vou realizar. O que não for possível, deixa para lá. E Jack Nixon ficou entusiasmado e disse: então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a realizar os seus sonhos. Vamos juntos fazer o que você deseja fazer, que era conhecer locais importantes pelo mundo afora. E os dois então organizaram uma viagem, a última viagem de suas vidas. Aqui eu faço um primeiro à parte. Quer me parecer que, embora seja uma situação peculiar de dois pacientes terminais diagnosticados e com um prognóstico de alguns meses de vida, essa situação, de alguma forma, guardadas as devidas proporções, diz respeito a todos nós. Por quê? Eu considero que, de alguma forma, todos nós somos também pacientes terminais. E você? Hoje no Evangelho de manhã eu abri e caiu a lição à paciência. Agora eu estou entendendo qual é a razão. Mas voltando ao raciocínio, de certa forma, todos nós estamos aqui na Terra terminando os nossos dias. E provavelmente você já deve ter se arrependido de ter vindo na palestra. Não é? É evidente que o Espiritismo nos diz que a vida é eterna, que nós somos imortais, e não há dúvida, e isto é uma grande consolação para nós. Mas isso não quer dizer que a experiência na qual nós estamos inseridos seja uma experiência eterna. Não. O Espiritismo nos diz que essa experiência aqui, ela é passageira. Todos nós, quando reencarnamos, já ganhamos um bilhete de volta. E esse bilhete está numerado. A gente só não sabe qual é o próximo número. Não é? De qualquer forma, a constatação é de que, olhando aqui para o auditório, quem está daqui para baixo, nós não temos muito tempo pela frente. Ainda bem que tem porta de saída para lá. Se
Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Aqui na Lapa é um pouco maior. É isso? Aqui não tem poluição, aqui... Quem aqui tem mais de 50? Levante a mão. Isso quer dizer que nós estamos voltando. Vamos rir para não chorar. Nós estamos voltando. Isso, é verdade. O psicanalista Jung dividiu a vida em 3 fases. A primeira fase, que vai em torno do 0 aos 25 anos, que ele chamou de sol nascente. A vida está começando. A segunda fase, que vai dos 25 até os 50, mais ou menos, é a fase do sol a pique. Não é isso? É o sol forte. Por quê? É a fase em que a gente trabalha mais, luta mais, estuda, quer formar um patrimônio, quer ter a sua casa, quer casar, quer ter filhos. Né? É sol a pique, né? Sol a pique. Só que depois dos 50 vem o último terço da vida, que é a fase do sol poente. Né? Então, todos nós aqui somos sol poente, com algumas exceções, não é? Agora, eu estou falando isso por quê? Para causar mal-estar, inquietação, tristeza em cada um de nós? Não. Ao contrário. É para que a gente possa reavaliar a nossa vida para saber como vamos viver daqui para frente. Tomara que esse da frente seja bem lá na frente. Mas não importa. O importa é saber como vamos viver doravante, já que daqui para trás não podemos mais mudar o que se foi. Muito embora a gente tenha uma dificuldade muito grande, que a gente briga e sofre porque gostaria que o passado tivesse sido diferente. Mas, racionalmente, nós vamos crer que o que foi escrito até aqui é inalterável. E a vida está conosco hoje. A vida está conosco agora. A vida não está conosco nem ontem, nem amanhã. E aqui, atendendo o pedido da nossa amiga, né? Já vou falar alguma coisinha, então, do livro novo. Né? Jesus trouxe 2 falas interessantes para a gente pensar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Então é aquele que está fixando a vida no passado, naquilo que foi. E a outra fala do Cristo é: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta a sua ocupação, a sua preocupação. Com essas 2 falas, Jesus, o grande terapeuta, ele está nos orientando a preocupar-se com a vida hoje, o aqui e agora. Só que a nossa mente, ela tende a fugir constantemente, ou para trás ou para frente, ou os dois.
Percebe quantas vezes nós fugimos do momento de agora e recuamos ou avançamos? Concordam que a gente faz muito isso? Talvez nesse momento a gente esteja fazendo isso. Estamos aqui ouvindo, de repente, voltamos lá atrás, alguma coisa nos chamou, nosso espírito se desprendeu, se recordou de uma coisa, voltou, deu uma olhadinha na palestra, e aí já foi, porque amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, depois amanhã eu tenho que falar com o plano, depois amanhã... Aí voltou. A gente sai muito fora. Provavelmente por isso que nós temos hoje duas doenças que nos judiam muito. Que é a depressão e os transtornos de ansiedade. A depressão, claro que as depressões reativas poderiam ser entendidas como um excesso de passado. Uma falta de aceitação daquilo que aconteceu. Uma dificuldade de aceitar as perdas da vida. E a ansiedade como um excesso de futuro. E isso significa que quando eu estou com excesso de passado e excesso de futuro, eu estou com pouca vida no presente. Eu estou com pouca conexão com a minha alma neste momento. No único momento em que a vida existe. O Dalai Lama, líder do budismo, disse que há 2 dias no ano em que nada pode ser feito. É o dia de ontem e o dia de amanhã. E a gente só pode fazer o quê? Agora. E eu vejo uma pobreza nossa em estar consciente, ciente do momento presente. Estar inteiro com as coisas, estar inteiro com as pessoas, estar inteiro sentindo o que eu faço, estar inteiro numa conversa com os outros, estar inteiro saboreando as coisas que eu estou desfrutando hoje. Porque muitas vezes a nossa cabeça nos tira daqui. E isto significa começar a morrer antes do tempo. Porque desencarnar todos iremos. Isto é uma conquista que todos nós vamos fazer. Ninguém vai fracassar. Não é? Mas qual é o grande fracasso? O verdadeiro fracasso? O verdadeiro fracasso é não viver. E eu só posso viver aqui e agora. E aquele paciente, o mecânico, o Morgan Freeman, ele fez a lista dele. Quantas coisas que eu gostaria de viver e não vivi. É evidente que muitas coisas do que a gente gostaria, talvez a gente não consiga, não possa. Um impedimento financeiro, uma dificuldade aqui ou acolá. Mas tem muita coisa que a gente poderia e não faz, por quê? Porque protela. A gente sempre acha que vai ter um amanhã. A gente sempre acha que tem um depois. E a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. E de repente, a gente pode ser surpreendido em voltar para o mundo espiritual e chegar lá, tomar um choque. E sentir aquilo que Chico Xavier falou, que é a maior agonia do espírito quando chega do outro lado. Que é a consciência do tempo perdido.
Diz que essa é a maior dor. Chegar e falar, quanto tempo eu perdi na Terra, na minha encarnação, com coisas que não mereceriam tanta atenção. Se a gente viver aqui 90 anos, vou colocar isso como parâmetro, veja como isso é raro. 1/3 da vida, a gente já passa dormindo. Tem gente que até um pouquinho mais. Não é? Então, dos 90 anos, 30 foi dormindo. Os outros, aí vamos colocar o tempo que a gente gastou, por exemplo, com os cuidados da higiene. Tomar banho, pentear o cabelo, fazer escova progressiva, né? Fazer a maquiagem, põe roupa, tira a roupa, né? Penteia o cabelo, tinge, destinge, escova o dente, não é? Se prepara. O tempo que a gente perde no transporte, vai tomar ônibus, vai tomar no metrô. O que é que sobra de tempo de viver mesmo? É pouco. E muitas vezes esse pouco a gente vai deixando de sentir e viver. E a gente sempre está esperando que a vida vai começar amanhã. Que o espetáculo da vida vai vir depois. E que a gente está na plateia, esperando as cortinas se abrirem. Só que essas cortinas já se abriram quando a gente reencarnou e a gente esqueceu que nós somos os atores principais e estamos no palco. Não é? Então nós precisamos tomar cuidado e avaliar. Vale a pena eu me dedicar para essas questões? Porque as coisinhas miúdas vão acontecer. Como disse Gonzaguinha, são tantas coisinhas miúdas arrasando aos poucos o nosso ideal. Olha que coisa interessante. São frases perdidas e gestos no jogo de culpa que faz tanto mal. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. Há um lado carente da gente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Então ele quis dizer, interpretar que a coisa mais essencial da vida para nós é o amor. Há um lado carente da gente, ou seja, há uma necessidade de alma nossa de amar e ser amado. E se a gente ama, não ama e não é amado, a nossa vida é muito ruim. Mesmo que a gente tenha recursos materiais maravilhosos. Mas se faltar amor, já dizia o apóstolo Paulo, né? Sem amor eu nada seria. Posso ter todo o dinheiro do mundo, mas sem amor, o que me vale? Se a gente estiver, por exemplo, num leito de hospital, você está sentindo que você já está partindo, por exemplo? Já está vendo papai, mamãe ali? Quem que você chamaria para estar do seu lado? Você ia chamar o gerente do banco? Você quer fazer uma aplicação? Vai chamar um
corretor, porque você quer investir na bolsa agora, vai querer saber qual é a cotação do dólar, do euro. Nossa, está subindo tanto, né? Que coisa. Você acha que a gente ia querer as pessoas do lado? Quem a gente ia querer? Você quer sua mãe, né? A gente quer pessoas que a gente possa sentir afeto e amor. Concorda? Agora, por que a gente deixa essas coisas em segundo, terceiro, quarto plano na vida? E essas questões na fase do sol poente, gente, são fundamentais. Não é? Por quê? É provável que quando chega nessa fase, a gente já tem algumas conquistas feitas, se não todas, algumas. A gente tem uma certa estabilidade, já tem uma casa, tem um carro. Mas e aí? O que é mais a vida? É só isso. Fez parte da vida, sim, mas e agora? Aí sábado à noite fazer compra no mercado? É o casal que sai de casa de manhã, cada um toma o seu rumo, não se cumprimentam, não se falam, não se dão um bom dia, não declaram alguma coisa afetuosa? Sobretudo se alguém saiu magoado, se teve alguma discussão, alguma coisa, ficou um clima ruim, ficou uma discussão no ar que não foi digerida. Será que algum dos dois pode ser que não volte? E aí vem aquele dilema: meu Deus, ele morreu. Ou ela morreu. E o que vai ser agora? Morreu magoado comigo. Aí depois vai procurar psicografia. Eu quero saber se ele ainda está de mal de mim. Se ele já me perdoou. Será que não é melhor resolver essas questões aqui? Não é isso? Aliás, o conselho é de Jesus. Reconciliai enquanto estais a caminho. Porque depois desencarna. Vai saber para onde vai. Com essas histórias de universos paralelos e buracos negros, vai que a gente entre num desses universos aí. Onde é que vão nos reencontrar? Não é isto? Então é bom resolver pendências. Quem está no sol poente, resolva suas pendências. Isso serve para sol nascente, né? E para sol a pique também, porque todo mundo desencarna também nessas fases, né? Só que essas questões para nós começam a ficar um pouco mais intensas, porque a gente começa a olhar e ver assim: puxa vida, não tenho muito tempo não, hein? Não é? Aí vale a pena ficar com mágoa, vale a pena levar as coisas tudo a sério, vale a pena arrumar briga por qualquer coisa, vale a pena a gente ficar com essa ideia de não levar desaforo para casa, vale a pena levar tudo para o lado pessoal. E aí chega uma hora que nós estamos atolados de dores no corpo, tem que tomar analgésico, Tendrilax.
Não é? Porque é muita tensão, muito desgaste. Antes de partir. Viver o que é possível viver. Voltando para o filme. Eles vão fazer viagens por várias situações do mundo. Mas eu quero destacar apenas uma das cenas em que eles estão de frente às pirâmides do Egito. E lá eles têm um diálogo muito interessante. O Morgan Freeman pergunta para o paciente do Jack Nicholson: você sabe o que é que os deuses egípcios falam? O que vai nos acontecer depois da morte? Para ele nunca tinha pensado nisso. Mas o que é que eles pensavam? Dizem que depois da morte os deuses nos farão duas perguntas. E dependendo das respostas que nós dermos a essas perguntas, o nosso destino após a morte será decidido. Se nós vamos para as dimensões do reino celestial ou se nós vamos descer para a terra, para o Brasil. Para Lapa. Ou um buraquinho mais fundo. É um princípio que, de alguma forma, o Espiritismo abraça. Não é isto? A nossa vida, depois da morte, ela é decidida de acordo com a forma como nós vivemos aqui. O que é que vai nos acontecer após a morte? Muita gente pergunta. Basta ver como é que a gente está vivendo aqui. Como é que eu estou vivendo aqui? Dá para começar a imaginar para onde que eu vou. Não é isso? Tem gente que fala, quando eu morrer eu não quero ir para o umbral. Mas ela já está no umbral. Né? Pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes. Né? Ela já está lá. Não vai mudar nada. E Chico Xavier dizia que em cada 10 que desencarnam, 7 ficam por aqui. 10, 7 ficam por aqui. Interessante isso, né? Não consegue subir. Não tem leveza espiritual para subir. E aí então a gente começa a entender o que o Cristo falou, né? Bem-aventurados os simples, os mansos, os humildes. Agora, infelizes daqueles que levam tudo a ferro e fogo. Infelizes os que guardam mágoas, os que não perdoam, os implicantes, os chatos. Não é? Eu estou falando de alguma coisa que é estranha a nós? Não. Porque a gente também tem isto, não é? Se não todos os dias, mas pelo menos dia sim, dia não. Não é? O problema é quando isso se torna um padrão de vida, um padrão de comportamento. Nós temos, né? Sombras ainda, isso é indiscutível. Mas a gente tenta, né? Sobretudo com a proposta da reforma íntima, a gente tenta ir diminuindo esses espaços negativos da nossa vida. Mas muitas vezes a gente se descuida, né? E passa a criar infernos dentro de nós. Chico Xavier dizia, não infernize a sua vida.
Palavras tão simples. E aí a gente reflete como muitas vezes nós infernizamos a nossa vida. Nós criamos pensamentos que nós nos infernizamos. Somos muito cobradores, perfeccionistas, críticos. Somos cruéis conosco. Cobramos muito os outros. Se alguém não faz o que a gente quer, a gente fica revoltado, fica nervoso, fica agressivo. A gente tem um padrão de exigência em relação aos outros muito grande. A gente inventa. Não é? Fulano, nossa, ele nem me cumprimentou com frieza hoje. Ele está com gripe, coitado, está com enxaqueca. Não é? Não, a gente já criou um negócio. Ele não foi com a minha cara. A gente leva as coisas muito do lado pessoal. Isso é infernizar a própria vida. Não é? Infernizar a própria vida. Ai, fulano não me convidou para ir na festa. Tá bom. A gente vai criando situações de conflito conosco. Quando erra, quando tem um erro, eu sou uma burra mesmo, eu sou isso, eu sou incapaz. Minha mãe já dizia que eu não ia dar certo na vida. Não é? A gente está se negativando. Óbvio que quando desencarna, a gente não pode ir para uma região dos espíritos de bem com a vida. Não é isso? Os espíritos que estão bem, que são felizes, que trabalharam em prol da felicidade, que procuraram fazer dentro de si, não um inferno, mas um céu. O Espiritismo nada nos propõe além disto no campo do nosso comportamento. Crie um céu para você. Céu e inferno não são regiões geográficas que a gente vai depois de morrer. Céu e inferno são regiões espirituais que a gente vive dentro de nós. E qual é o botão que a gente aperta? É isso que a gente precisa ver. Não é para ser santo, não. Esqueça isso. É apenas para fazer escolhas melhores e para ter resultados melhores. Há uma pergunta que Allan Kardec fez. Está em O Livro dos Espíritos, questão 1004. Chegar em casa, dê uma olhadinha. Ele perguntou assim para os espíritos de luz: quanto tempo dura o sofrimento do homem na Terra? Quanto tempo vai durar o nosso sofrimento? Fantástica essa pergunta, né? Eu acho que todo mundo gostaria de saber quando que essa prova minha vai acabar. A resposta foi mais fantástica ainda. E os espíritos disseram: depende. Mas depende do quê? Quantos passos eu vou ter que tomar? Né? Tem gente que vai lá no centro e pergunta, propõe um tratamento espiritual. Quantas vezes eu vou ter que vir aqui? No começo eu falava, vem 8 vezes. Agora eu já falo, pro resto da vida. Nós estamos em tratamento espiritual pro resto da existência. Mas essa foi a pergunta, quanto tempo? E a resposta, depende. Mas depende do quê? E não, esse depende não veio de alguma circunstância externa. Os espíritos disseram, depende do quanto tempo o homem se decide a se melhorar. Quanto mais rápido ele se melhorar, mais brando
E mais rapidamente ele deixa de sofrer. Que fantástico isso, vocês não acham? Eu achei isso de uma genialidade e de uma coisa que bota nas mãos de cada um de nós um poder que geralmente nós colocamos em Deus. Deus, melhora a minha vida. Os espíritos. Ó, eu vou lá no centro hoje tomar paz porque eu tô com as energias ruins. Né? Tudo bem. Tem gente que me vê saindo do trabalho para ir para o centro, para ler, e pergunta, vai no centro hoje, né? Eu vou. Põe meu nome lá. Né? Quer dizer, põe meu nome. Eu falo assim, não é melhor levar o dono do nome? Né? Porque quem está produzindo essa energia ruim somos nós. Somos nós. Tudo começa em nós. Aliás, o próximo livro, ele vai partir por isso. Nós somos a nossa cura ou somos a nossa doença? Nós somos o nosso veneno ou podemos ser o nosso remédio? Nós podemos ser o caminho da vitória ou a estrada da derrota. Tudo depende do quê? De nós e de algo que começa dentro da gente. Dentro de mim. É aqui que tudo começa e tudo termina. E é isso que vai definir não só a nossa vida após a morte. Talvez isso não interessasse a tanto a um ateu, mas define a nossa vida hoje, aqui e agora. E Morgan Freeman, então, falava das duas perguntas que os deuses nos farão. Não sei se vocês têm interesse, já para ter uma colinha quando chegar lá. Tem água aqui? Essa água aqui é minha? Primeira pergunta. São perguntas simplesinhas, mas essas são as mais complicadas. Primeira pergunta que dizem que os deuses nos farão. Você foi feliz? Né? Foi feliz? Depende. Às vezes. Sim ou não? Vamos lá. Vai. Oh, então. Já pode morrer hoje. Legal quando a gente diz sim. E é provável que esse que disseram sim é porque compreenderam que a vida aqui na experiência material, no nosso mundo, no nosso plano, tiveram e tem ainda situações boas, felizes, agradáveis, que conviveram com uma série de situações não tão boas, não tão felizes, não tão agradáveis. E talvez aqueles que dizem não é porque estavam esperando uma felicidade absoluta. Ou seja, uma felicidade 100%. Tudo feliz. Tudo perfeito. Saúde perfeita. Finanças
perfeita. Casamento perfeito. Veja lá. Né? Legal que Allan Kardec também passou isso na cabeça dele. Ele perguntou para os espíritos: é possível ser feliz aqui na Terra? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual foi a resposta, lembra? Depende. Ou seja, eles disseram: uma felicidade absoluta? Não. Por que não? Não é desse mundo, é esta absoluta. E não é desse mundo o quê? Porque a gente ainda não tem cabeça, não tem maturidade, não tem estrutura para ter uma felicidade 100% perfeita. O nosso grau de consciência ainda não é suficiente maduro para desfrutar de um mundo perfeitamente feliz. Provavelmente a gente estragar tudo. Porque a gente ainda está no nível de consciência polarizada, ou seja, a gente só consegue aprender às vezes o que é felicidade, o que é amor, quando a gente conhece o oposto. Como é que eu vou saber o que é felicidade se eu não conheço a infelicidade? Como é que eu vou saber o que é a amizade, o valor dela, se eu não sinto a falta de um amigo? Se nós tivéssemos tudo, a gente não saberia valorizar as coisas. A gente ainda não tem um discernimento suficiente. Por isso que essa felicidade absoluta não será possível. Mas isso não quer dizer que estejamos condenados a vivermos infelizes. Porque os Espíritos disseram, uma felicidade relativa, sim. Eu acho que nós precisamos começar a desenvolver, para ser feliz, esta percepção dessa felicidade relativa. E isso implica o quê? Perceber que a nossa vida é como uma montanha russa. Há momentos que nós estamos no alto, que as coisas estão indo bem, que os ventos são favoráveis, que o céu é azul, que o mar está calmo. Mas há momentos em que nós caímos. Vamos enfrentar os momentos mais baixos, os ventos contrários, o mar agitado. Mas, logo adiante, vamos subir outra vez. Se a gente assimilar isto, é provável e é quase certo que a gente vai começar a desfrutar dos momentos bons que a gente tem, ter mais conexão com esses momentos. Eu disse momentos bons, não disse momentos perfeitos. Concordo? Se eu for esperar momento perfeito, pessoa perfeita, país perfeito, centro espírita perfeito, palestra perfeita, isso não existe. Se eu for esperar essa perfeição, eu vou ter um grau de frustração muito grande. Eu vou a toda hora me frustrar. E a frustração, ela é a antessala da infelicidade. Então nós precisamos tirar essa ideia da expectativa, diminuir o grau da nossa expectativa.
Não precisa ser perfeito, basta que seja o quê? Bom. Bom. Bom o suficiente. O que você quer dizer? Perfeito. Vou me frustrar. Imagine, por exemplo, as mulheres sofrem muito com isso. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se é que algum tempo eu tenho. Só tenho 10 minutos. Muito obrigado pela... Então vou pular essa parte. Tá bom, então vou falar dessa parte. Mexi com as mulheres agora, vou ter que ir até o fim. As mulheres, quando elas sofrem muito com isso, porque quando elas nascem, dão um apelido para ela muito perigoso. Qual é o apelido? Princesa. Aí já começa o sofrimento das mulheres. Dá uma tiarinha para ela, né? E a princesa cresce, ela quer o quê? Ela quer o príncipe. E aí então, as mulheres me ajudam, só as mulheres. Como tem que ser esse príncipe numa única palavra? Ele tem que ter o quê? Bonito, isso. Muito bem. Tem que ser bonito, tem que ser mais o quê? Rico. Foi sincero, né? Dá uma série de passos para ela, tá? Bonito, rico, o que mais? Honesto, fiel, inteligente, atencioso, carinhoso, generoso. Vamos escutar, tem mais coisa ainda. Vamos lá ouvir. Tolerante, apaixonado, médium também, porque ele já vai captar o que você quer. Você nem precisa pedir, porque ele já, meu bem, estou sentindo aqui que você quer uma aliança, uma joia. Não é isso? Tá bom, né? Chega. Agora uma pergunta. Quantos homens nós vamos precisar juntar para dar um desse? Não é muito, gente? É muito. Ah, então eu sou obrigado a aceitar qualquer coisa? Não. Apenas um bom e suficiente. E não tá bom? Mesmo porque nós também não somos perfeitos. Não? Não somos. Então, viver feliz implica necessariamente a gente não reduzir todas as nossas expectativas. Não, tem expectativa, tem ações, legal, mas menos. Menos. Né? Se for bom o suficiente, está valendo. Está legal, está ótimo. E aqui entra uma capacidade muito interessante, necessária para a nossa sobrevivência emocional, porque nós não vamos conseguir realizar todos os nossos sonhos. Alguns sim, outros não. Alguns a gente não realiza porque a gente não está se aplicando, né, o que é necessário, importante, mas nós podemos, em outros sonhos que a gente considera inatingível, a gente pode conseguir aquilo talvez de um outro jeito, de uma outra maneira. Existe uma palavra mágica importante que a gente deve usar, chamada adaptação. Imagine, por exemplo, eu tenho um sonho de estar
na França, em Paris, no restaurante francês, tomando champanhe e moixandon. Naquele bistrô maravilhoso. Posso tentar isso? Posso. Pode ser que eu consiga? Pode. Mas, de repente, pode surgir algum obstáculo que eu não consiga. Não vai dar para realizar isto. Mas isso não significa que eu preciso ficar com o sonho não concluído. A gente pode o quê? Adaptar. Vai para casa. Não. Você pode escolher um restaurante francês em São Paulo. Pode? Pode. Não deu? Vai para casa, compra um CD de músicas francesas, compra uma cidra Cerezer e imagina que você está em Paris. Isso. Imaginação. Por que criança é feliz? Porque ela imagina. Isso. Não. Depende do grau de expectativa. Né? A imaginação. Não é isso? É provável que eu não possa ter tudo o que eu quero. Mas é possível que eu queira tudo o que eu tenho. Então, se eu só posso ter a cidra, eu não vou infernizar minha vida por conta de algo que eu não posso ter no momento. Se eu imaginar. A mãe estava apartando uma briga dos dois filhos, porque só tinha uma bicicleta. E os dois estavam ali brigando, disputando quem que ia usar a bicicleta naquele dia. A mãe foi lá e disse assim, olha, nós vamos disciplinar isso aqui. Hoje é o filho mais velho que vai usar. Amanhã é o dia do mais novo. Vocês entenderam, meninos? Ah, entendemos. Aí a mãe saiu. O mais novo olhou para o mais velho e falou assim, vamos fingir que amanhã é hoje? Não é fantástico isso? Fantástico. Como eram as nossas festas de infância? Festa infantil. Eram festas glamorosas, em buffet, gourmetizada? Não. Eram festas provavelmente muito simples. Eu me lembro daquele repolho espetado, né? Picles, salsicha, azeitona. Tinha barquinho de maionese. Não é? Canudinho, nossa, canudinho, que coisa gostosa, né? A bebida, o que era? Baína, que suco. O bolo, minha mãe, era bolo Puma, e ela fazia um chantilly fake. Né? Agora eu pergunto, alguém ficou com alguma frustração? Ao contrário, a gente sente falta disso. A gente era feliz. Por quê? A felicidade estava onde? Estava ali no buffet com aquelas coisas maravilhosas. Não que aquilo não seja uma coisa boa, mas a felicidade não está naquilo. A felicidade está na cabeça. É nós que decidimos, essa festa vai ser boa.
Como nós que decidimos, essa minha vida vai ser boa. Com barquinho de maionese, com picles, com o que der. Com o que der. Quando saiu a televisão colorida, ali no meu bairro, ali ninguém podia ter televisão colorida. Mas aí, uma alma iluminada criou um plástico. Não é? Não foi? Embaixo era verde. Aí tem umas coisas lá coloridas. Alguém ficou com um trauma por conta daquele plástico? Não. Nós estamos recordando dessas coisas de momentos felizes da nossa vida. Por que agora não é mais feliz? Porque a gente ficou muito chato e exigente. Hoje em dia não dá para pôr bombril, não tem? Bombril, você colocar bombril também. Verdade. Só tinha uma televisão. Todo mundo na sala, naquele sofá de 3, tinha 6. Agora, hoje a gente tem uma televisão em cada cômodo, uma em cada quarto. Cada um tem o seu celular, cada um tem o seu carro, o seu computador, cada um tem a sua vida. Voltamos naquele ponto inicial. O essencial da vida é o amor. É o afeto. É estar junto. Mesmo que seja para discutir e brigar. Mas estamos juntos. Discute, faz as pazes. Eu lembro das festas dos italianos que eu ia quando era pequeno. Né? Sentava na mesa, era um negócio louco, porque eles faziam de tudo. Eles conversavam, eles discutiam, eles se xingavam, eles cantavam e faziam as pazes. Isso umas 5, 6 vezes no dia. Não era isso? Hoje a gente está muito assim, né? Não estamos aproveitando a vida. E eu sei que eu não tenho certamente mais tempo, eu só teria para dizer a segunda pergunta. Eu vou falar, pode ser que nunca mais me convide. Mas a segunda pergunta é que os deuses falam: você fez alguém feliz? Essas perguntas revelam um equilíbrio muito interessante. A gente precisa cuidar da gente, fazer a nossa felicidade, mas a gente não vive sozinho. A gente vive em comunidade. Nós somos irmãos. Uma mensagem, pergunta 1010 do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem do apóstolo Paulo, ele falando que o nosso destino é viver em unidade. Somos um. Somos um. 2 monges caminhavam e o monge aprendiz perguntou para o mestre: mestre, como eu devo tratar os outros? E o mestre disse: não existe outros. O que ele quis dizer? Somos todos. Eu estou em você, você está em mim. Eu estou deixando um pedacinho meu em vocês, estou levando um pedaço de vocês em mim. Nós somos galhos da mesma árvore. É impossível que eu faça algum mal a você que não esteja fazendo a mim. E é impossível, da mesma forma, que eu esteja fazendo algum bem para você que também não esteja fazendo bem a mim. E é engraçado esses 2 lados que se encontram. Quando eu me trato bem, quando eu cuido da minha felicidade, a minha felicidade é um presente que eu dou para o outro. A melhor coisa que eu posso ajudar o outro é eu ser feliz. Porque eu sendo feliz, eu vou ser uma pessoa legal, vou ser uma pessoa amiga, vou ser uma pessoa alegre, vou ser uma pessoa otimista, eu vou ser uma pessoa leve, uma pessoa, sabe, que a gente gosta de ficar do lado. Agora, se eu estiver infeliz comigo, eu vou ser uma pessoa chata, cobradora, sabe, rancorosa.
Então, o maior presente que eu posso dar para a humanidade é a minha felicidade. Mas, da mesma forma, quando eu consigo fazer alguém feliz, ajudo de alguma forma, eu percebo que esta ajuda que eu fiz ao outro, no fundo, acabou ajudando a quem? A mim. Então, a felicidade que sai de mim vai para o outro, e a felicidade que vai para o outro volta para mim. E aí está, então, a síntese de uma vida boa o suficiente aqui na Terra. Que a gente saia daqui não apenas pensando nas conquistas que a gente fez para nós, mas também no quanto que a gente, caminhando com os outros, pôde ser um elemento que cooperou com a felicidade dos outros. Eu não sou responsável pela felicidade do outro, mas eu posso cooperar. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso dar uma palavra, eu posso escutar, dar um ouvido, eu posso emprestar um livro, eu posso socorrer até financeiramente, com algum bem, algum objeto, não importa. Quando eu estive no Hospital do Graac, aqui em São Paulo, das crianças com câncer infantil, adolescentes e crianças, eu encontrei um dos internos ali, carequinha. Ele perguntou assim para mim: ô tio, o que é que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim conhecer aqui esse local. Ele olhou e falou assim: o que é que você faz da vida? Eu não quis falar para ele que eu era juiz, porque eu fiquei com medo de causar alguma sensação desagradável. Eu falei assim: eu sou escritor. Ele falou: jura? Eu falei: juro. Ele falou: eu também quero ser escritor quando crescer. É meu sonho, tio. Eu quero escrever um livro quando crescer. E eu por dentro pensava: será que ele vai conseguir? Será que ele vai passar essa fase? Será que ele vai poder realizar esse sonho? E saí do hospital com uma pergunta: o que é que eu posso fazer? Eu não posso curá-lo. Mas o que é que eu posso fazer para, quem sabe, esse sonho se concretize? Quem sabe, o que é que eu posso fazer para que essa vontade dele possa um dia se realizar? Que ele tenha uma saúde suficiente, pelo menos, para poder realizar esse sonho. E aí, então, uma das coisas que eu pensei foi direcionar, os direitos autorais do livro Socorro e Solução para o Graac. Então, cada vez que eu acordava e eu ia escrever, eu pensava naquele menino. E é engraçado que essa lembrança dele não foi apenas quando eu ia escrever, começou a aparecer para mim nos meus momentos de fraqueza, nos meus momentos de problemas, de inseguranças, de dor. E aí eu pensei: eu não posso parar. A minha vida não tem significado só para mim. A minha vida tem significado também para outras pessoas. Não é só para os meus filhos, para a minha família biológica. A minha vida tem sentido também por outros irmãos meus. E um desses irmãos foi aquela criança com a qual eu conversei, e ela passou a ser para mim como uma espécie de uma mentora. Eu falava: ela está lutando para vencer. Ela tem sonhos. Ela tem sonhos tanto quanto eu tive também. E aí então me percebo que, materializando esta pequena ajuda, quase que insignificante, e aí quando eu penso nas pessoas que são beneficiadas com o trabalho espiritual, eu penso: a minha vida tem sentido. Eu não posso desistir. Eu sinto uma força que vem, não sei de onde. Ou aquilo, como Roberto Carlos falou: por isso uma força me leva a cantar.
E essa força qual é? É a força do amor. É a força do amor que faz com que a nossa vida vale a pena. Embora eu sei com Gonzaguinha que a vida deveria ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Beijo no coração de todos. Bom, vamos nesse momento serenar nossos corações e vibrar por saúde, vibrar para que todos nós estendamos nossa solidariedade, nosso amor, nossa caridade, nas mais diferentes formas. Vamos vibrar para os profissionais da saúde, nos hospitais, consigam, das melhores formas, melhorar o estado de saúde de todos que lá se encontram. Vamos vibrar para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais tolerante e uma sociedade que esteja em maior harmonia com os propósitos de Deus. Vamos vibrar por nossas famílias, nossos amigos, colegas de trabalho. Vamos vibrar também por todos que estejam em cargos de direção e de decisão e que tomem as decisões mais acertadas, buscando, sobretudo, o bem-estar de nossa sociedade em geral. Vamos vibrar para que compreendamos que, acima de tudo, o propósito é caminhar seguindo as leis de Deus, caminhar buscando a evolução e entender que amor, caridade, solidariedade e fraternidade são as ferramentas para que os homens possam evoluir e enfrentar todas as adversidades. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, unidos em prece, com nossos corações repletos de gratidão pela oportunidade de mais uma manhã de domingo abençoada, pelo aprendizado através dessa maravilhosa palestra, pelas vibrações de amor compartilhada e pela oportunidade de orarmos unidos. Agradecidos ao Pai por tantas bênçãos, rogamos a Ele para que nos dê mais uma semana de paz, de progresso, de fraternidade, e que possamos estar novamente juntos no próximo domingo, distante fisicamente, mas unidos espiritualmente. Que Jesus nos cubra de bênçãos e de paz. Desejo uma feliz semana, com muita saúde e proteção para todos. Um ótimo domingo e até a próxima semana. Fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus.